Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, para o nosso bate-papo das 6. Você está acostumado sempre a assistir das 18 às 19 horas. Essa conversa bacana aqui no nosso canal, TV5, canal 16.1, para toda Linhares e região, São Mateus, Colatina, Grande Vitória, né, para você que nos acompanha em canal aberto, também canal fechado, né? E no sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeiro 16. Aqui em Linhares, também nos ouve pela rádio Viva FM 106,1. Nosso WhatsApp já está na tela, 99808-3421. Você pode mandar mensagem, interagir, participar. Sua participação é muito importante, interagindo aqui no nosso programa. Para quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, TV5 Linhares, eu agradeço a companhia. Se quiser deixar algum comentário por lá, também eu acho bacana. Sua participação é fundamental. Antes de cumprimentar o meu convidado de hoje, vamos dar a espiadinha lá fora, como a gente sempre faz no começo do programa. Movimento bem tranquilo na BR-101. Na chegada ou saída aqui de Linhares, ali na ponte Joaquim Calmon, nessa panorâmica, ainda é dia, né? Já finalzinho de tarde aqui na nossa bela cidade de Linhares. Temos outra câmera nada aqui na sede da Rede Sim, mais ao norte, já aqui a noite já se aproximando bem devagarinho, movimento mais de veículos. O pessoal que segue para os bairros da região norte aqui, e as cidades também das regiões Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, enfim, Pedro Canário, etc., pela companhia de cada um, viu? Nosso bate-papo das 6 de hoje, vamos falar sobre vários assuntos, né, relacionados ao desenvolvimento aqui da nossa região, ao estado do Espírito Santo como um todo, mas a região norte que tem sido nos últimos anos uma referência no crescimento, na atração de novos investimentos. E ao meu lado está o deputado estadual Lucas Escaramuça, o único representante de Linhares na Assembleia Legislativa. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Quase boa noite, né? Boa noite. Alegria enorme estar aqui mais uma vez, né, no bate-papo das 6, né, com toda a população capixaba, com os linharenses. Bacana. E com você, né, com todos vocês aqui. Para mim é uma alegria falar um pouquinho do nosso esforço, do nosso empenho, né, nesse início de ano de mandato, né, até aqui. Primeiro ano, né? Primeiro ano fechando. Bacana. E eu acho que o meu desafio após, eu lutei muito, né, Cláudio, para obter esse espaço, para obter um mandato. Foram várias eleições tentando. E a partir do momento que chega, a gente não pode cair naquele ceticismo, né, de acreditar que as coisas não... A gente precisa de estar empenhado em acreditar que a gente pode fazer entrega. Se esforçar. Né? Isso aí. Porque nós não somos executivo, né, mas a gente tem o papel de promover políticas públicas, de lutar por ela. Então, poder estar aqui dialogando um pouco disso com vocês é maravilhoso, é uma alegria. Você falou uma coisa interessante, assim, não é o executivo, o executivo aqui, no caso, o governo do estado, né? Exatamente. Assim como acontece nos municípios, tem ali a Câmara de Vereadores. Agora, o papel do executivo é tão importante quanto, né, essa articulação, esse diálogo, mostrando ao gestor do executivo a importância de algumas Exatamente. Exatamente, eu costumo dizer isso. O legislativo tem a grande missão de chegar até aqueles que sequer sabem quem você é. Não é? Porque, assim, às vezes quem acompanha o seu mandato, amigos, são os mais próximos, mas o instrumento de lei, uma lei pode alcançar, e o objetivo dela é que ela alcance aqueles que sequer te conhecem. Aí você deixou um legado real. Eu me lembro de uma lei, por exemplo, de um ex-deputado aqui, o Luiz, que botou aquelas divisórias nos bancos, por exemplo. Né? Hoje, quando você vai na caixa de um banco, ninguém está vendo quem está pegando o dinheiro lá. Né? Olha que algo fantástico. E era um constrangimento antigamente. E segurança. Aqui foi um projeto de lei do ex-deputado Luiz Durão, daqui de Linhares. Olha só, olha a quem chegou isso, assim, não chega àqueles que te conhecem, chega a todos. Esse é o grande objetivo. Então, a gente faz controle e a gente cria leis que trazem, né, grandes
grandes oportunidades, né, para o mercado de trabalho, né, e para aqueles que, de certa forma, acreditam que o Legislativo pode deixar um legado, pode deixar entrega. Um trabalho que às vezes é até solitário, né? Porque assim, né, você tem que fazer, como o senhor disse, né? Não é como o executivo que está ali, que vai lá e inaugura determinada obra. Você coloca um projeto de lei, a lei é aprovada e as pessoas às vezes não sabem que é de autoria de A ou B. Exatamente, exatamente. Tanto o Legislativo Municipal tanto o Executivo Municipal quanto o Executivo do Estado, eles têm aqueles instrumentos financeiros, capital de recursos, de mão de obra, para estar constantemente fazendo as entregas. O Legislativo, ele luta por um espaço, por uma conquista, e a partir daí ele passa por políticas públicas naqueles locais através dos braços de entrega, que são os executivos. Né? Então, assim, o nosso papel é esse, é desenhar políticas públicas com a comunidade também e fazer com que ela aconteça. Equilibrar essa gestão aí. Né? Não é fácil, mas é possível e é gostoso. Agora tá lá sozinho, assim, como representante de Linhares, e aqui a nossa, digamos, micro-região aqui, traz um peso maior, deputado, uma cobrança maior, não? Tenho sim. Porque, assim, Rio Paraná, não temos um deputado dessas outras cidades. Isso já aconteceu, sabe? Já teve vezes Linhares não eleger. Porque dividiu muito. Exatamente. E dessa vez também é porque a gente estava num momento muito bom, porque também foram vários candidatos, poderia também não ter elegido, mas assim, se eu for olhar Linhares, só a minha cidade, a cidade de Linhares, me entregou 2 vezes o que eu precisava para me eleger. Eu sou muito grato a isso. Então a gente tem a obrigação de deixar um legado muito real aqui, né, aqui nessa região. Aí nós tivemos a Raquel Lessa lá, mais para nós, e tivemos o Alcântara aqui do ladinho, em Aracruz. E o Sérgio Meneghelli aqui em Colatina. Por falar nisso, deputado, foi bom o senhor tocar nesse assunto. Como é que é a interlocução entre vocês, o relacionamento de vocês aqui da região norte e noroeste? Muito boa. Lá na Assembleia. Fantástica. Eu hoje lá estou como presidente da Comissão de Agricultura, Pesca e Regularização Fundiária da Assembleia. Tinha 12 anos, 3 mandatos que o norte não tinha essa presidência aqui. O último foi a Ataíde Armani, deputada Ataíde Armani. Exatamente. Deixou um legado extraordinário para o Estado do Espírito Santo. E agora, assim, com muito empenho, cheguei a pensar que eu não ia conseguir, né? Porque ao longo desses anos não deu trabalho. Conseguimos e hoje a gente tem a Raquel na comissão, é uma parceira da comissão. A gente tem um Alcântara, quis fazer parte da comissão, tá na comissão também. Então, relacionamento, cada um tem um formato de trabalho, mas o relacionamento é muito bom. O ambiente da Assembleia está muito bom. Está bem equilibrado. Está muito bom. Cada um defende as suas pautas pessoais, seus valores pessoais. De maneira harmoniosa, educada. Harmoniosa, educada. Mantendo a paz e o conforto de... É isso que a gente precisa, né? A gente tem conseguido fazer isso na Assembleia, né? E a gente também está lá na Corregedoria, hoje sou um dos da casa, e sou membro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vota a constitucionalidade ou não de todos os projetos antes deles serem pautados em plenário. Ou seja, o projeto que chega lá, gente, seja de onde for, tem que o TJ avaliar e ver se não é inconstitucional, né? Que aí não adianta nem botar para votar. Nem vai para frente. E isso para mim foi bacana, porque a CCJ já não foi algo que eu lutei e busquei, né? A Comissão de Agricultura foi. Queria deixar esse legado para o norte do estado do Espírito Santo. Eu queria ser representativo nesse setor que tem contribuído muito para o Brasil. Aliás, era até uma incoerência. A região norte é referência na agricultura e não ter um representante. Né? Exatamente. E assim, e é um lado do Brasil que a pandemia veio dando certo. Vem entregando muitos resultados para o nosso país. E a gente precisava de levar isso a todos. Eu tenho levado isso aonde eu vou. Olha, a agricultura não é só o que a gente enxerga da porteira para dentro. Existe um campo tão grande quanto da porteira para fora, que chega no insumo, no maquinário, no comércio, no serviço principal e movimenta toda essa cadeia. Né? Então, assim, eu tenho levado isso para que todos valorizem e encampem essa ideia de ciência, tecnologia, inovação para a agricultura e lutem por isso. Né? Eu acho que esse é um recado que eu tenho deixado. Agora, na CCJ, já foi um arranjo da casa. A casa... Os diálogos com o governo me apontaram. Falaram assim, o Lucas é uma pessoa... É advogado, facilita. Isso aí, 20 anos de vida acadêmica, né? E aí, Lucas, topa aqui, vem pra cá. Eu topei o desafio e tá sendo gostoso. É uma escola também, né, deputado? Uma grande escola. Foi bom o senhor falar sobre a questão da agricultura, que o senhor é presidente dessa comissão, uma comissão, como eu disse, muito importante, porque recentemente foi sancionada, né, um projeto de lei de sua autoria,
que cria a rota do agroturismo nas montanhas de Linhares e região, contemplando aqui Rio Baranal, não é isso? Me ajuda aí se eu estiver errado. Marilândia e tudo mais. Como é que surgiu essa ideia, deputado? Marilândia, Governador Lindenberg e Linhares. As montanhas dessa região isso aí. contém agora reúnem uma rota turística, isso, né? Isso aí, Cláudio. Na verdade, o linharense que conhece a região alta sabe do potencial daquela região. Maravilhoso. Nos últimos anos, a Secretaria de Agricultura do município de Linhares, junto com aqueles empreendedores, são produtores rurais, mas eles são mais do que isso, eles são grandes empreendedores. Eles fizeram do negócio da agricultura familiar naquela região uma verdadeira empresa, como outras regiões de Linhares também fizeram. E aí eles potencializaram grandes arranjos de negócios a partir disso, nos últimos anos. Nós temos aquela região, um polo de uva, que o linharense pelo menos já ouviu falar do potencial dele. Nós temos lá cafés especiais de qualidade, café do Duda, como café pai e filho, pontuação 84. Eu tô falando café especial alto mesmo, conilon especial. E com isso eles elevaram a qualidade do café como todo na região, que é o café commodity também. Então eles estão levando o índice de qualidade do café conilon. E é uma região que precisa ser conhecida, né? Precisa ser conhecida. E é uma região alta, uma região fria. Bonita, né? Bonita. Que aí, a partir daí, surgiram pousadas também naquela região. E as pessoas não conhecem a beleza. Nós temos ali cachoeiras, que é a Cachoeira de Ângela, e nós temos uma rampa de voo livre, que é a rampa do Cleiton, já chegando na divisa de Rio Baranal. Cláudio, nós estamos falando de 500 metros de paredão de queda. Penhasco ali. Eu tô falando de 4.000 metros de subida para chegar até a rampa. E eu tô falando em uma rampa que quando você chega e olha, você vê Vitória. Você vê o Mestre Álvaro. Olha só, daqui. Você vê a Serra. Você vê o Jurong lá. Aí você olha todo pro lado esquerdo, você vai ver a sede da Coabriel. O barracão da Coabriel. Interessante. Que é a maior empresa de café conilon aqui na região norte. Do mundo, do Brasil. Né? Então, assim, olha que loucura, e as pessoas não conhecem. E lá tem voos internacionais, competições internacionais. Sim, atletas, acontecendo. competidores que vêm de várias partes. Então, esse arranjo dali tem uma comissão feita ali, tem um comitê de turismo daquela região. E em diálogo com esse comitê, com esses atores, nós tivemos a ideia de criar essa rota turística. A rota turística do agroturismo das montanhas de Linhares e região. Um projeto que foi construído aí durante uns 6 meses, a várias mãos. Fizemos toda a rota, mapeamos, trouxemos o secretário de Estado de Turismo. Ele fez a rota toda, o Incaper, todos os atores. E conseguimos aprovar na Assembleia e sancionar o interesse junto com o governador do Estado. Que bacana. A primeira rota turística estadual desses 4 municípios. O que nós fizemos com isso, Cláudio? Nós mostramos que a região não tem apenas um café commodity, aquele que é produzido em grande escala. Essa região tem uma outra matriz econômica que diversifica ela e que agrega muito valor nesse período que não é o período da colheita. E traz novos arranjos de negócios que incorporam a agricultura, como o turismo de negócio, como as pousadas. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Né? E isso consegue agregar 50% de valor a longo prazo do que já existe na região. Lucas, botando essa região no mapa turístico do Estado do Espírito Santo, quais são as vantagens em políticas públicas? Sabe aquela estrada Caminhos do Campo que só chegava na principal rota porque é onde escoa o café? Agora não. Agora a gente consegue trazer um Paviesse para a rampa do Cleito. A gente consegue trazer um Revsol para os outros das pousadas, dos cafés especiais até as propriedades. E manutenção periódica, né? Manutenção periódica. Olha, já entrou instituições financeiras, bancárias, que têm linhas de crédito próprios para rotas turísticas, em contato com esses atores e com nós. Assim, olha, agora eu tenho uma linha de crédito para vocês. O que precisava era formalizar isso. Exatamente. Né? E hoje tem uma lei. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Assim, teve aqueles que comentaram na nossa rede social, assim, pessoas que eu nunca vi que falaram:
isso vai marcar a sua carreira política, cara. Isso vai ser uma nova cara para sua carreira política. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado de ouvir isso, né? Isso é bacana. Bacana. Deputado, eu peço licença para fazer uma rápida pausa, voltamos daqui a pouquinho e a gente vai falar mais desse projeto que é muito interessante. É uma região, como disse o deputado Lucas Escaramuça, lindíssima, né? Para quem não conhece, está convidado a conhecer a região de São Rafael e as montanhas ali dos municípios de Marilândia, Rio Bananal e Governador Lindenberg. Voltamos daqui a pouquinho. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje conversando com o deputado estadual Lucas Escaramuça, que é aqui de Linhares, né? Representa toda a nossa região, falando um pouquinho sobre o projeto que criou a Rota do Agroturismo das Montanhas de Linhares, Rio Bananal, Marilândia e Governador Lindenberg, né? Uma região que contempla esses 4 municípios. E o deputado está explicando um pouquinho o projeto, que não é mais projeto, agora é lei, né? Está valendo, a rota já existe e agora é fomentar o desenvolvimento daquela região. Nosso WhatsApp já apareceu na tela aí, 99808-3421. Você pode mandar mensagem, interagir conosco. O Francisco Finamori está deixando aqui um abraço, viu, deputado? Está acompanhando, parabenizando aí pelo trabalho. Obrigado, Francisco. Obrigado, gratidão. Deputado, voltando aqui à questão do projeto, o senhor falou que houve reuniões, né, com a comissão, com o pessoal lá da região que se reuniu e, assim, o que a gente pode esperar em termos de desenvolvimento? Porque assim, virou lei, tá, mas e a partir de agora? O que vai acontecer? Isso aí, é uma rota turística que entra no mapa do estado. Qual é o passo que nós... Já existem ações, por exemplo, a rampa do Cleiton já tem um projeto sendo desenvolvido para calçamento de todo o acesso da rampa, né, que são 4.000 metros. Tem instituições envolvidas nesse diálogo já, querendo entrar no projeto. Está sendo construído junto com a Secretaria de Estado. O Cleiton está acompanhando esse diálogo. E agora, o principal passo nosso agora, construído junto com a comissão, junto com aqueles grandes empreendedores, agricultores familiares, é elaborar o nosso plano diretor de desenvolvimento turístico de lá. A rota está estabelecida. Simples ação, são várias coisas. Quais são nossas diretrizes? O que nós queremos para essa região agora? E quais são as principais ações em termos de política pública que a gente vai buscar para cá? E os produtores estão animados lá. Muito animados. Assim, e são grandes empreendedores, Cláudio, porque estiveram presentes desde o início. E são os mesmos que estão em todos os eventos de café de qualidade, de novos experimentos da agricultura, de novos arranjos de negócio com o Sebrae, das pousadas. São eles que estão sempre ali lutando, buscando. Foram os mesmos que estiveram na Assembleia, foram os mesmos que foram lá sancionar a lei junto com o governo. Falaram, nós estamos aqui, hein? Estamos juntos. Vamos embora. Vamos construir isso agora. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grato por acreditar. Foi aquilo que eu te falei. Quando eu me elegi, eu não podia cair naquele ceticismo de acreditar que as coisas não vão acontecer, que é difícil, e eles me ajudam a acreditar que é possível dar esse espaço. Diálogo, né? Perfeito. O próximo passo agora é, junto com a Secretaria de Turismo do município, de estado, conosco e com esses atores, definimos o nosso plano diretor. As nossas metas, as nossas ações, os nossos objetivos em termos de política pública real para aquela região, para o turismo e a sustentabilidade turística daquela região. Tudo isso a várias mãos, né? Não adianta. Tudo a várias mãos. Ninguém faz nada. Não tem jeito. E como eu te falo, que a gente estava conversando antes de começar, né, Cláudio? Morango. O Incaper agora levou-se a uva, agora o Incaper tá lá em São Judas, desenvolvendo morango. Gente, inacreditável quando você falou isso aqui, não é possível. Morango. E quando você olha o morango, você fala assim, não, esse morango é de Domingos Martins, é da região alta, pelo menos de Santo... Não é. Já tem morango em São Rafael. Porque lá também temos 10 graus de temperatura, temos 5 graus também, as pessoas não sabem disso. E morangos belíssimos, né? Que daqui a pouco estão aqui. Exatamente, no nosso mercado, né? No nosso mercado, tá? Então, muito feliz com esse projeto, Cláudio, muito feliz. Que bacana, né? Então, essa rota... A rampa do Cleiton, você falou aí, certamente tem muita gente curiosa para saber. O Cleiton é um morador de lá. Cleiton é o dono do espaço. Dono do espaço. Né? É o agricultor de lá. E criou essa rampa lá. Criou essa rampa. De lá é bem alto, o vento lá é muito forte. Imagina. Nós temos campeonatos internacionais de voo livre, de parapente.
lá, né? As pessoas vêm de outros estados, vêm pessoas de mais de outros estados do que daqui. Porém, dependendo da época do ano, você não sobe a rampa. Porque tá chovendo, Porque tá chovendo, exatamente, porque ela não tem infraestrutura, porque ela não é calçada. Tem que melhorar isso aí. E é algo surreal, você vê todas as cidades lá, é algo belíssimo. E as pessoas já começaram a aparecer, já começou a despertar, porque lá também tem um turismo. A pessoa não pratica o voo livre. Só de contemplar ali já vale o passeio. Exatamente. E agrega valor à economia agrícola. Olha que bacana. Do local. São outros arranjos de negócio agregando valor para a agricultura, para todo aquele ambiente de negócio. Olha aí, Cleiton, um restaurante ali em cima, hein? Ele já tem essa ideia, ele já faz alguns arranjos de festejos ali, né, todo ano. E assim, Cláudio, a gente já está partindo para outro, tá? Nós já protocolamos um projeto de lei, criando a rota da melhor amêndoa de cacau do Brasil. É mesmo? A melhor amêndoa de cacau do Brasil. Vai dizer que é Linhares, né? Nós vamos dizer que a gente tem aqui o melhor chocolate do mundo. Que é bacana. Isso que a gente quer dizer. Tá preparado isso para já tá elaborando? Já protocolou? Já protocolamos, já estamos discutindo. Ele vai ser desenvolvido agora com os atores da região. Né? Hoje eu tive lá no EMI. Tá naquela propriedade. O EMI é o nosso baluarte, baluarte, aquela propriedade belíssima. Ele e tantos outros. Ele tá levando junto com outros, mas ele está sendo protagonista realmente de um arranjo de negócio, de empreendedorismo lá fantástico na região. E a ideia é criar essa rota envolvendo o lado esquerdo do Rio Doce, esse baixo Rio Doce, sentido Povoação, e o lado direito, sentido Regência. E ampliando de acordo com o que esses atores apresentarem para nós. E aí, quando se fala em rota, você pode desenvolver diversas ações ali, né? Muitas. Uma visita àquelas fazendas, né? Muitas. Isso aí, atrair... Dia de campo. Trazer novos arranjos de ciência, de tecnologia para cá. Não é só a infraestrutura, é muito mais do que isso. É você trazer infraestrutura e junto com isso, você trazer ciência, você trazer inovação, você trazer educação, pesquisa de outros estados para cá e você mapear isso realmente numa zona turística, num ponto turístico apontado pelo estado como algo extremamente interessante para negócio, para turismo, né? E outra, Cláudio, nós estamos falando de uma reforma tributária. E a reforma tributária que se desenha no Congresso Nacional, gostemos nós ou não, ela já está bem pautada e definida como uma reforma que vai prestigiar os estados populosos, os estados consumidores. Ou seja, o Espírito Santo produz muito. Mas consumir não. Mas não. E nós nunca seremos um estado grande consumidor, porque a nossa população é pequena. Então a gente precisa de se reinventar, porque a ideia é um decréscimo durante um período até a gente ter uma transição. Exatamente. Qual o desafio do Espírito Santo? Ser mais eficiente do que nós fomos até agora. É um estado pequeno, mas é guerreiro, né? Guerreiro, grande em eficiência, né? E a gente tem a obrigação de sermos mais produtivos, mais eficientes e devagarinho mudar essa matriz né, econômica para fomentar, por exemplo, o turismo, porque o turismo traz a população, traz um ambiente de consumo. Uma economia limpa, né? Muda essa matriz de negócio, atraindo o consumo, as pessoas para cá. Então, essa política atrativa de desenvolver políticas públicas de turismo é uma missão do Espírito Santo. O que a gente está querendo fazer com Linhares é conectar com essa missão do Espírito Santo. Está na mesma levada. Está na mesma levada. Para nos próximos 10 anos a gente tentar pegar o bonde. Olha que bacana, seguir né? junto. Então nós vamos ter a rota da melhor amêndoa do cacau. Se Deus quiser. Que bacana. E estamos pensando, porque já me puxaram a orelha. Tá na rede social, ó. Lembra aqui do nosso litoral. Nós temos Degredo produzindo pitaia, coco, né? Nós temos ali a região de Povoação, nós temos Pontal do Ipiranga, Regência, então a gente já tem que começar a pensar um pouco mais além também. Aliás, tem uma rodovia, né, que é a rodovia S010, se eu não me engano, né, deputado, que assim, há muitas reclamações e pedidos, né, junto ao governo do estado, para que se estenda essa região litorânea, a rodovia que passa aqui no nosso litoral, né? Verdade. Nós temos aqui de Pontal até São Mateus, não temos ainda a pavimentação, né? Verdade. Só para as pessoas se situarem, né, o Cláudio tem informação. Para onde você transita, o Cláudio tem muita informação. Não, né? O Cláudio, exatamente, 010 vem por ali, chegando em Regência,
Mas para quem não sabe, virtualmente, né, no mapa, ela atravessa o Rio Doce. Aí já não tem... Ela não tem a ponte. Não tem a conexão ali. Ela não tem a ponte, não tem a conexão. Mas ela ela atravessa e ela segue do lado de lá. Exatamente. Povoação, Degredo, Pontal, Uruçu, e vai para lá. Vai embora. Então, a ideia de Arranjo Futuro é que essa 010 também seja contemplada com asfalto naquela região. Imagina, uma litorânea, uma rodovia litorânea, né? Enquanto isso não chega, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Por exemplo, eu estava conversando com um vereador do município, com o Juninho, e junto com o Freitas, no DR, para a gente levar para Degredo hoje, porque Degredo realmente é uma comunidade que precisa muito. Precisa muito. E já tem, de fato, arranjos de negócios ali. Uma matriz econômica começa a despertar. Exatamente. Então, nós estamos falando de levar um Pavies para lá. Então, já ajuda bastante. A gente já viu que tem uma ata, tem algo em aberto lá no DR, que pode contemplar uma pavimentação, um Pavies, pelo menos na zona da comunidade. Quilombola ali, a única, né? Que nós temos aqui no comunidade quilombola, exatamente. E aí levar isso lá para trazer o conforto, né? Nesse período de ambiente social, no período de confraternização, no período de convívio lá com as igrejas, né? Aliás, deputado, aqui vale até aí eu falo como cidadão, uma crítica à Petrobras, que há anos explora petróleo ali e não se vê muita melhoria nesse aspecto, né? Falta uma contrapartida aí. E grande, né, Cláudio? Né? Falta uma contrapartida e falta uma contrapartida grande. Você está certíssimo. Não tenho aquela região dúvida precisa nenhuma de um carinho melhor. Petróleo, gás, principalmente gás natural. Há muitos anos. Há muitos anos. Exatamente. Isso lá desde os idos de 2005, 2006, né, por aí. E aí, falando de Degredo ali, povoação, toda aquela região não tem sido assistida pela Petrobras nesse aspecto. É verdade. Deputado Leonardo Santos, né? Leonardo Bala Santos, estava deixando aqui um abraço. Cláudio Lemos, meu xará também. Obrigado, Leonardo. Cláudio. Ele está dizendo aqui, deputado, alguém precisa olhar para a questão dos drones que estão querendo proibir no nosso estado. É a turma dos drones aqui, né? Bacana. Quem falou dos drones? É o Cláudio Lemos. Aí o Cláudio, boa observação. Conseguimos derrubar. Isso foi algo que me marcou. Amanhã, inclusive, eu vou estar dando uma entrevista para uma rede do Rio Grande do Sul, de outro estado, sobre esse assunto. O que aconteceu dos drones foi o PL, salvo engano, 828. Esse PL foi um projeto de lei que ele foi protocolado em vários estados do Brasil concomitantemente. Você está falando dos drones para usar na agricultura, né? Para usar na agricultura. Ah, sim. O que aconteceu, Cláudio? Em vários estados protocolaram projetos de leis conjuntos para tentar impedir qualquer tipo de pulverização aérea no estado do Espírito Santo e em outros estados. Qualquer tipo? Qualquer tipo. Tripulada e não tripulada. Ou seja, ia proibir no Espírito Santo tanto a pulverização por aeronave, nos grandes plantios, etc., como por drones, sob o argumento de que era extremamente prejudicial à saúde humana, ao meio ambiente, etc. Quando nós vimos isso, nós de fato compramos essa ideia. Isso era um absurdo, era um grande retrocesso. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, entrei de cabeça nisso. Os outros colegas da casa compraram a ideia. E nós, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi protagonista de um grande exemplo. Nós sepultamos esse projeto, se me permitam usar essa palavra. Ele já foi arquivado na casa, ele não passou. Nós derrubamos ele com sequer foi para plenário, sequer ele foi para plenário. Isso que aconteceu. E demos um grande exemplo para os outros estados seguirem. Por quê, Cláudio? Você proibir o drone na agricultura era você condenar o homem e a mulher do campo a viver no passado. É um retrocesso. Um retrocesso. Ninguém deve ser condenado a viver no passado, Cláudio. O que a gente precisa de fomentar em termos de política pública, em toda cidade que eu vou, eu falo assim, você está fazendo caixa seca na sua terra, você está fazendo barragem, massa, maravilha. Mas qual é a política pública para a agricultura daqui? Como você estabeleceu isso dentro do barramento, dentro dos novos arranjos produtivos? O que você quer para a agricultura da sua região? Essa é a nossa pauta. E você tirar o drone, que é uma inovação, ciência, o drone tem precisão, é controlado por todos os órgãos, IDAF, IBAMA,
Agência Nacional de Viação, no caso das aeronaves. Então não fazia um mínimo sentido. E outra, ele traz precisão, ele traz eficiência. Se eu tirar o drone das propriedades, principalmente dos agricultores familiares, eu estou condenando aquela família do campo, o filho e a filha do campo, a carregar uma bomba costal de 20 quilos. Aplicando aquele produto o dia todo, que no final do dia ela está pesando 40. Exatamente. E às vezes morra acima e morra abaixo. E consumindo um controle de pragas, que é legítimo, que ele tem que ter. Mas quanto mais o ser humano, o homem, puder estar afastado dele, melhor. Então essa tecnologia é inovação a favor do homem do campo. E não o contrário. E não contra. Isso era surreal. Era uma retórica nacional que não chegava a lugar nenhum. Sabe? E nós conseguimos fazer um enfrentamento real. Olha, nós conseguimos, eu acho que mais de 110 mídias gratuitas sobre isso. Então nós ganhamos o Estado do Espírito Santo, fora do Estado, e demos um recado para os outros estados. Façam a mesma coisa. E aí, para completar e falar para o nosso colega o que nós fizemos. Cláudio. Para o Cláudio. Cláudio, nós protocolamos depois um PL de minha autoria que está lá. Nós vamos falar sobre ele amanhã também, para outro estado. A ideia é que os outros estados também façam. Nós protocolamos o PL 900. O que é o PL 900? Ele entra dentro de uma lei que incentiva a evolução, políticas públicas e sistemas eficientes para a agricultura capixaba. E nós criamos um artigo lá dentro dessa lei, uma lei de 2017, dizendo que o uso de sensores, software de gestão, aí nós colocamos lá dentro drones, maquinários, são políticas públicas que incentivam a agricultura de precisão e de eficiência no estado do Espírito Santo. Exatamente. Né? E criamos ali um parágrafo, Cláudio, dizendo que esse tipo de política pública vai ter que entrar nas políticas públicas de governo, de estado, para que você tenha linha de créditos especiais, fomentos de emendas parlamentares, da iniciativa privada, fomentando iniciativas como essa para a agricultura são ferramentas familiar. Que potencializam a nossa agricultura, né? Exatamente. Infelizmente. Aliás, essa coisa de demonizar os defensivos agrícolas, muita gente fala veneno, né? Mas a palavra correta é defensivo agrícola, né? A gente não vai conseguir produzir alimento para todo mundo se não tiver essas ferramentas, né? Não vamos. Claro que com uso moderado, adequado, né? É isso aí, Cláudio. Em resumo, o que a gente quis dizer é o seguinte: ninguém vai ser condenado a viver no passado. Ô Cláudio, qual o objetivo de uma política pública real? De uma política de governo? Qual o objetivo de nós, o mandatário do meu mandato, exigindo políticas públicas? Eu preciso que um morador da periferia, que uma criança, que um adolescente, que um jovem de uma periferia, que um jovem negro, tem as mesmas oportunidades que um jovem de um bairro elitizado. Eu preciso que um jovem, que o filho e a filha do agricultor, da pessoa que está no campo, tenha as mesmas oportunidades de quem mora na capital em Vitória, de quem mora no centro de Linhares. Porque, historicamente, uma pessoa, um jovem de uma periferia, sabe, de um agricultor da agricultura familiar, ele tem que ser 10 vezes mais esforçado, melhor e mais dedicado para estar em patamar de igualdade de outros que estão nos grandes centros com grandes oportunidades. E a gente tem que lutar para isso, para que o filho e a filha da mulher do campo não tenham que ser muito melhores do que os outros para ter as mesmas oportunidades. A gente só vai conseguir isso quando a gente levar tecnologia, informação, ciência e oportunidade lá. A gente fala de as pessoas, a agricultura familiar tem que ficar no campo, a família tem que permanecer no campo e não vir para a cidade. Como que isso vai acontecer se eu não levo ciência em tecnologia? Qualificação, né? Então era um PL surreal e eu acho que criou um alerta para nós e a gente conseguiu um grande resultado. Então, sobre Cláudio, esse PL, fico feliz com a pergunta. Esse projeto de lei 900/2023 da Lei de Incentivo à Agricultura, como é que precisão. Ele está em que pé lá? Deputado? Nós acabamos de protocolar, né? Ele está na fase de comissões, ele deve ir para a CCJ agora. Início do ano ali votado. Já deve ir para... eu não solicitei em regime de urgência nele nesse momento, que a gente não achei que era algo que no final do ano a gente teria que fazer a toque de caixa.
não solicitei um regime de urgência, vamos passar ele nas comissões direitinho, bem, né? Vamos discutir ele e vamos buscar aprovação. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai ser aprovado. A lei institui já uma política de agricultura de precisão, de eficiência. Como você disse, uma política de governo. Uma política de governo. O que a gente quer é que drones, software inteligentes, né, sensores. Eu quero que um agricultor familiar tenha linha de créditos, incentivos como políticas de governo, Sim. no Banestes, por exemplo, né, em outros órgãos, para que ele tenha um recurso para botar uma irrigação dele numa startup e a filha dele ligar ali pelo celular às 5 horas da manhã. Saber como é que tá. E acompanhar no sistema de câmera. Hoje, é isso que eu quero. Isso, infelizmente, tem estado restrito apenas aos grandes produtores. Exatamente. Isso precisa de chegar na agricultura familiar. Sem Esse é o nosso sombra de objetivo. dúvida. Que é o maior produtor do estado do Espírito Santo e do Brasil. Se existem os grandes exportadores de café Conilon no estado do Espírito Santo, como a Secafé, eles estão exportando o Conilon de qualidade da nossa agricultura familiar. Exatamente. Junto de todo mundo ali que dá um volume gigante, mas são pequenas propriedades. Exatamente. Até porque o nosso estado é muito pequeno, né? Então, assim, são as pequenas propriedades que juntas acabam formatando esse grande desempenho que o estado tem, né? Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto mais uma vez conversando com o deputado Lucas Escaramuça, falando sobre outros projetos que estão em pauta também, de autoria dele. E esse projeto aqui, que pelo jeito é a menina dos olhos, essa rota... Projeto não, que agora é lei, a rota do agroturismo, né, deputado? Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o nosso terceiro e último bloco. Voltamos com o nosso último bloco de hoje. Agradeço o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube também, muitos comentários aqui. Obrigado, viu, gente? O Josimar está aí acompanhando. Obrigado pela audiência. Pelo canal 16.1, nosso WhatsApp na tela, 99808-3421. Você pode mandar mensagem também, interagir conosco. 99808-3421. Deputado, nesse último bloco, queria falar com o senhor sobre infraestrutura, né? O senhor esteve recentemente, essa semana, inclusive, o governador esteve aqui em Soretama, visitou as obras ali da rodovia que liga Soretama Vila Valério, né? Uma rodovia importante para aquela região. Nós temos aqui a rodovia 245, que é uma rodovia importante que está em obras também. A gente precisa dessa infraestrutura bem montada, né? Com certeza, claro. Assim, se tem algo que esse governo do estado tem feito, que o governo do Renato Casagrande tem feito, e tem feito muito bem, é esse investimento em infraestrutura, principalmente nas rodovias estaduais. É um pacote de infraestrutura que a gente se assusta quando vê. Eu, de fato, não tinha a mínima percepção. Só nessa região aqui tem inúmeras saindo. Tem uma em fase de projeto, que é ligando ali a VEG até Baunilha, em Colatina. Nós vamos ligar o nosso polo industrial, daqui, VEG, Café Cacique e tudo, até o Porto Seco de Colatina, beirando o outro lado do rio. A chamada Estrada Velha, que eles falam. Estrada Velha, exatamente, que passa na frente da Princesa Isabel. Da Cachaçaria Princesa Isabel. Então é uma outra grande rota turística. Essa obra vai sair? Já foi estadualizada. Olha, é do estado agora. Tá? Já vou até falar o nome da rodovia, já virou ES. Isso foi um pedido do deputado Luiz Durão. Olha só. Que bacana. Que a gente, quando entrou, nós renovamos o pedido junto ao Estado. Inclusive, na renovação do pedido de estadualização, eu fiz questão de citar o nome do Luiz Durão. Né? E aí ela já virou rodovia estadual, era uma rodovia municipal, uma estrada municipal. Ela virou rodovia estadual 442. 442. Está no mapa do DR aí. Já está fazendo o projeto, a gente espera que até fevereiro do ano que vem já lance esse edital. E agora foi feito, não sei se a população deve lembrar bem, aquelas chuvas que tiveram, destruíram as nossas estradas. Principalmente a 245, né, e a 248. Que é Rio Bananal Linhares e Colatina Linhares, que a gente pegou aquele fluxo da 101 por Colatina. Exatamente. Então elas estavam todas acabadas. Então foi um projeto que ele tinha que ser rápido. Esse projeto foi licitado, foi reestruturado toda a via, porque teve que tirar a manta asfáltica toda e colocar de novo. Teve que revitalizar tudo. Tava ficando muito bom. Foi feito muito rápido, com muita eficiência. Essa 245 tá no mesmo pacote da 248? É a mesma. É o mesmo projeto. Foi um consórcio.
Elas foram juntas. Então, dão mais de 100 quilômetros, juntaram algumas empresas grandes, lá tem a Contec, tem a Madeira, elas ganharam essa licitação e elas entregaram muito rápido. E a obra está bem feita. Muito bem feita. Só que tinha uma reivindicação antiga para ampliação da 245, que liga, e um pedacinho da 248 que liga Linhares, Ponte do Rio Pequeno, ao município de Rio Bananal, porque realmente o tráfego é muito grande ali, liga vários municípios. Estado, e o índice de acidentes, de segurança, é muito alto, de morte. Eu estive em Bananal recentemente, já melhorou uns 80%. 80%. Porque a obra ainda continua. Isso. Mas e aí o que nós fizemos agora? O que o governador fez? E era uma obra que ninguém acreditava que ela ia acontecer. Porque realmente é uma obra de grandes dimensões. Essa de reestruturação foi feita com recurso do BID. E ela já tinha que ser feita muito rápido. Não tinha como mudar isso para ampliar esse projeto. Teve que ser um novo projeto. Então, nesse período de 6 meses, foi feito um novo projeto. Os engenheiros avaliaram toda essa ES 248, 255 até Rio Bananal e fizeram um projeto de alargamento dela com acostamentos de 2,5 metros do lado direito e 2,5 metros do lado esquerdo. Mas não vão ter acostamento, então? Exatamente. Mas no momento não tem, vai ter que refazer essa parte? Já foi feito. Foi esse projeto que foi feito. Porque esse projeto inicial era de reestruturação das vias, que tinha que ser feito rápido. A gente não poderia esperar o governo do estado não poderia esperar 6 meses para licitar um projeto com os acostamentos, fazendo todo o projeto de engenharia civil. Então, o que ele fez? Ele licitou, fez as 2 vias, recapeou tudo, e nesses 6 meses, que era urgente, era intransitável, era impossível transitar. Não tinha como. E nesses 6 meses, o DR gastou 6 meses e preparou um belo projeto, ampliando toda essa via de Linhares a Rio Bananal, Ponte do Rio Pequeno a Rio Bananal, com 2,5 metros de acostamento de um lado, 2,5 metros de acostamento do outro, 46 novos abrigos de ônibus, várias passagens elevadas nas comunidades, passagens elevadas, e também cortando vários taludes de barro que existem daqui lá, e cortando algumas pedras e fazendo 300 metros de gabião, aquelas pedras amarroadas, nos cortes de talude, para evitar que isso venha de desmoronamento. Então é uma obra muito grande. É por isso que as pessoas não acreditavam que ela aconteceria. É uma obra de grandes dimensões, deputado, Cláudio. Bom, pelo visto, a gente viu lá aquele trecho até São Jorge Tiradentes, já foi entregue semana passada, né? O senhor esteve lá. Exatamente. Essa rodovia deve ser liberada, já está liberada para tráfego, mas enfim, deve ser inaugurada a pista. E aí a obra do acostamento vai iniciar? Como Foi aberto e publicado o edital agora já. Foi publicado. O edital já está publicado, já está em concorrência. Então, agora foi 6 meses para fazer o projeto. O governador, naquele dia, deu a autorização da licitação, naquele dia. E o edital já foi publicado, está em concorrência. Vamos ver aí quem vão ser as empresas que vão eu tô curioso para saber como é que vai ser a construção desse acostamento com a pista no meio ali. Aí vai ter que ter uma... as pessoas perguntam isso. Lucas, mas acabou de fazer a pista. A pista tinha que ser feita. Foi lá atrás, não tinha como não ser feito. E esses acostamentos é na faixa de servidão. Essa ampliação dos acostamentos é na faixa de servidão. Não atrapalha em nada o fluxo. Não atrapalha em nada. Então eles vão ser feitos e não vai ser refeito a pista principal. Não vai ser refeito. Continua lá. Continua como está, isso não vai ser perdido. Né? Vai ser feito na faixa de servidão. Ela vai ser ampliada pela faixa de servidão. Bacana. O que vai acontecer é que nós temos alguns meios fios que foram feitos. Vai ter que tirar aquilo ali. Vai ter que tirar esse meio fio e botar ele pra frente. Isso vai enlarguecer a pista. Vai dar até para bater um pedal daqui para Rio Bananal. Vai facilitar. Vai ficar excelente para um pedal. Né? Inclusive, eu acho que você deu a ideia de lá no futuro a gente inaugurar ela com um belo passeio ciclístico. Daqui para Rio Bananal e de Rio Bananal para Linhares. Né? Agora, é uma obra, Cláudio, que vai passar por licenciamento ambiental. É um projeto robusto, um projeto grande, mas já melhorou bastante. Para quem previsão de 1 ano e meio, tá, Cláudio? Essa obra, previsão de 1 ano e meio. Tá jóia. Deputada, a Franciele tá deixando aqui um abraço, né? A Franciele, obrigado, Franciele. Também. O Renilson Chagas tá aí acompanhando. Obrigado, viu, Renilson? Obrigado. Pela companhia, tá no nosso canal no YouTube aqui. Que bacana, gente. BR-101, deputado, o que o senhor pode trazer para a gente aqui em termos de novidades? Porque assim, tá esse embrolho aí com a Eco 101, vai duplicar, não vai? O que o deputado tem acesso à informação que nós não tivemos ainda? Cláudio, BR-101 estava nisso, né?
A Eco entrega a concessão, já protocolou a formalização de entrega, queria a indenização de 800 milhões. O governo do Estado do Espírito Santo, o governador e o vice-governador que lidera isso, né, que é o Ricardo, que ficou nessa negociação, né, representando o governo do Estado, não topou. O governo não topou, falou não vamos indenizar R$1. A gente pega, o governo do Estado assumia, mas sem indenização. Não tem. Assumia, mas sem indenização. Só que aí nós tivemos esse passo já estava sendo discutido no TCU, no Tribunal de Contas da União. Chegou-se a marcar 2 audiências de conciliação. Tentar chegar a uma coisa. Chegaram a divulgar que isso não estava sendo contemplado a região de Linhares nesse processo de negociação. Não, nada disso. Linhares sempre esteve nesse pacote, toda a rodovia. O que estava sendo discutido é por onde passa, se passa por fora, se passa por dentro da reserva. Só que agora nós já tivemos um novo passo. Veio aí o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Sim. Um programa a nível de Brasil, do governo federal. E o governo federal topou assumir isso. Então, o TCU já entrou no diálogo junto com o governo federal e com a Eco. E agora a sinalização que nós tivemos, que o governo do estado teve, é de que a BR-101 entra agora no plano de aceleração de crescimento do Brasil, entra no mapa desse plano de crescimento, porque o principal gargalo, a principal âncora do estado do Espírito Santo hoje é a BR-101. Exatamente. Nós temos uma questão portuária extremamente avançada aqui em Aracruz, chegamos. Exatamente. Nós temos previsão futura de linha férrea, nós temos um aeroporto aqui no município de Linhares, não é que tem uma capacidade operando aí, né? Fantástico. A gente precisa de uma rodovia decente e que contemple, de fato, que complete esse modal de desenvolvimento que a gente quer para o Estado. Em suma, o governo federal vai fazer essa obra, não vai indenizar a Eco 101 como ela queria, né? A Eco 101 continua. Continua operando, administrando. E vai negociar junto com o governo federal e com o TCU. Bacana. Deputado, ó, pena que o nosso tempo está acabando. Estamos no finalzinho. Uma última pergunta aqui do telespectador, o Felipe. Deputado, tem algum projeto especial voltado para o norte do estado, especialmente para Linhares, agora para 2024? Você falou da rota da Almeida do Cacau, acho que tem outras coisas aí. Tem outras coisas. Nós temos várias leis em andamento, leis tratando de instituições, igual a Polícia Militar, né, para melhorar a ISEL, para tirar, por exemplo, aí, né, uma contribuição de imposto de renda que tem sobre os policiais, que tira o estímulo deles. Isso é um legado para todo o estado do Espírito Santo. Então nós temos várias outras leis, entrar na nossa rede social lá. E acompanhar que vai ter. Nós temos vários projetos de lei em andamento, tá, Cláudio? Tá, joia. Deputado, quero te agradecer muito pela presença. A gente tinha vários outros assuntos para conversar aqui, mas o tempo é muito curto, tá? Muito obrigado pela participação no nosso bate-papo. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com todos vocês, né, no Bate-Papo das 6, com a Rede Sim. Um orgulho estar aqui, tá? Bacana, obrigado. Prazer todo nosso. Gente, tem reprise deste programa neste sábado pela manhã e domingo à tarde, né? Você acompanhou os programas exibidos ao longo da semana, é a reprise do Bate-Papo de sexta-feira. Continue sempre ligado conosco. TV Sim, esta é da Terra. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.